Posso ler? Vamos lá. Gálatas 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio de nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E, quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros, como você ama você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Só um minutinho. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Aleluia. Muito bom o texto, né? Sempre é muito bom, né? Impressionante, né? Como que Paulo traz um alerta, né? A gente não se deixar levar pelas coisas pura e cegamente, né? A gente precisa considerar aquilo que Cristo tem trazido, aquilo que Cristo tem ensinado, mas com leveza. Acho que o ponto principal que essa palavra traz é essa questão da leveza, né? Se a gente se atém à lei, se a gente se apega aos princípios puramente por uma questão de tradição, a gente deixa de viver aquilo que é a essência do reino de Deus, que é um relacionamento de liberdade com Cristo, né? Porque é através desse relacionamento com o Espírito Santo de Deus é que nós vamos podendo usufruir, né, e experimentar dessa relação com a pessoa de Cristo. Então, não nos apeguemos, né, àquilo que a lei estabelece, no sentido de nos condenarmos a nós mesmos. Eu estava falando com a Renata. Na verdade, eu falo com a Renata todo dia cedo, né? Todo dia cedo a gente conversa. A gente senta lá na mesinha lá e a gente fica conversando, né? Cedo, a hora que a gente toma café. E a gente estava falando, agora eu já não lembro mais se foi hoje, se foi ontem. Foi um dia desses aí. Todo dia a gente fala. Mas a gente estava falando justamente da lei, né? Que a lei ela veio e ela foi feita para matar, né? De fato, ela foi feita para matar. E Jesus trouxe justamente essa leveza muito grande para nós, né? Nos ensinando a viver o amor, né? Uma das coisas que Jesus disse, ele disse: eu não vim, né, para revogar nada da lei, né? Eu vim para seguir ela, mas ele veio mostrar para nós como seguir essa lei, né? Com amor, né? E todos os outros ensinamentos dele, né? E o bacana é o seguinte, ele mostrou isso para nós, né? E ao mesmo tempo, quando vem no texto dizendo para nós que a letra mata e a palavra mata, enfim, as versões falam de modo diferente isso, realmente ela foi feita para fazer isso. E quando a gente se apega nesse negócio, que a gente olha para esse negócio, gente, a gente não tem a menor chance de atender a todas essas coisas. Isso não existe. Isso é impossível para nós, de natureza humana, atender isso em 100%. E ele trouxe a salvação para nós, né? E uma das vezes que Jesus estava falando sobre isso, né, perguntaram a ele, mas então quem que é capaz de entrar no reino dos céus, obedecer tudo isso? Disse, ninguém é capaz. Então, esse é o tamanho da graça do Senhor, né? E que ele espera? Ele não espera que a gente acerte isso aqui 100%, porque isso aqui é impossível para nós. Mas ele espera que nós lutemos todos os dias contra a nossa natureza humana. Amém. Com o amor que ele nos ensinou, com as direções que ele deu para nós. Então, essa é a nossa luta. Tem um trecho aqui da palavra que nós lemos hoje, né, que Paulo diz aqui para nós, para a gente não confundir isso que Jesus trouxe para nós, para dar vazão às coisas da carne. Não podemos misturar as coisas. Nós temos que aproveitar, sim, o que Jesus trouxe para nós,
mas nos reforçar para a gente travar essa batalha todos os dias. Eu estava dizendo para a Renata, né? Tenho os nossos irmãos aqui, né? Dizem, o que a minha... Repetem, né? Na verdade, a palavra. O que a minha cabeça pensar, a minha boca não transgredirá, né? Essa é uma luta. Porque a nossa natureza é humana. Então, é isso que ele espera de nós. O que a nossa cabeça pensar, muitas vezes, nós não vamos fazer. Nós não vamos dizer. Nós não vamos dar o passo, porque isso é o incorreto. E essa é a nossa escolha todos os dias, por amor a Ele. E eu creio que é um pouco disso que esse texto está trazendo para nós. A gente não precisa ser circuncidado. A gente não precisa fazer que nem os fariseus, um no cravo e outro na ferradura. Mas, na verdade, por dentro... Então, a mudança que Cristo faz é justamente de dentro para fora. Amém. É do coração para fora. Amém. E como que ele domina e ele faz tudo isso? Quando a gente ergue a mão e fala, eu preciso. Não é eu faço, eu executo a lei. Eu não sou capaz de executar isso. Senhor, eu preciso do Senhor no meu coração. Eu preciso do Senhor dentro de mim. Eu preciso do seu Espírito Santo. Porque é esse que vai fazer a diferença todos os dias. Todos os dias tem que existir a reverência da nossa parte e admitir todos os dias que nós não somos capazes de fazer sozinho. Assim ele estará dentro de nós, assim o pecado não terá poder sobre nós, assim as forças mundanas não terão poder sobre nós. E eu acho que é isso que essa palavra traz para nós. E automaticamente a gente não está se apoiando na lei, e sim na graça que ele nos deu para tentar buscar isso aqui. Amém. Amém. Pode falar. Eu acho interessante porque aqui, ó, no capítulo, no versículo 1, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, assim, eu acho tão interessante isso, porque eu vejo, assim, logo no começo, Paulo nos alertando, né? Falando assim, olha, vocês foram comprados pelo preço de sangue. E Jesus, tipo assim, comprou vocês para a liberdade. Hoje vocês estão livres. E aí, então, assim, não queira viver de novo o jugo, né? Não queira viver de novo a vida que vocês viviam antes. Agora vocês são livres, não queiram viver mais na escravidão, né? E aí ele vem trazendo alguns tipos de pecado, né? Eu vejo assim um alerta também, né? Não queira viver essas coisas, não deixa enganar, não deixa que sua carne, né, caia de novo. E ele fala ali ai, amor, porque toda hora tem que ficar. Fala, volta lá no embaixo, no 15, eu acho, 17. Aí ele vem, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é o que é o contrário à carne. Então, assim, aquilo que Marcos até estava falando. Então, é uma luta constante, né, da nossa carne e espírito, porque a nossa carne quer sempre voltar ao velho homem, né? Mas o espírito quer prosseguir, né, quer alcançar, né, o Jesus Cristo, quer alcançar o alvo. E é interessante isso, né, que eu fico olhando, porque é uma luta, e Paulo, assim, já nos alertando sobre isso, né, não queira viver novamente a vida de escravidão, né, mas vivam a vida de liberdade em Cristo Jesus. É difícil viver essa batalha, né, essa luta contra a carne e espírito, é difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho tão lindo, porque o Senhor não nos deixou só, mas ele nos deu o Espírito Santo, né, para poder nos convencer e nos capacitar e nos ajudar. Ele diz que o Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar e ensinar todas as coisas, né? Então, mesmo que essa luta é constante, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo que é capaz de nos ajudar, né, nessa caminhada, que é capaz de
de fazer com que a gente convença, né, daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que a nossa carne quer fazer, como Paulo mesmo fala, né? Ao bem que eu quero, esse não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então, é uma luta, mas aí tem essa questão do Espírito Santo, né, que é lindo, tremendo, que o Senhor nos deixou para cooperar, para nos ajudar, né, a não querer voltar de novo, né, lá a vida da escravidão, né? Então, assim, é tremendo isso, né? O Paulo alertando, mas também é confortante saber que a gente tem um Espírito Santo que vai, que nos consola e nos ajuda, né, em todo momento, né, e que nos ensina todas as coisas. É verdade. E cada não que você fala para sua carne, cada não que você diz a uma vontade mundana, é uma vitória do espírito, né? Eu não sei se vocês conhecem a história dos dois leões, vocês conhecem? Eu, eu, Eu não, conheço. eu não conheço, não. Os dois leões, Acho que que eu... a tua vida, a nossa vida, é como a nossa vida no mundo e no reino é como se nós estivéssemos acompanhados de dois leões. Então você tem dois leões que andam constantemente com você. Um, né, é o leão que ruge e anda ao derredor, querendo matar, roubar e destruir. Sim, Esse é o leão do mundo. E o outro é o leão da tribo de Judá, ajudar. né, que é o leão do espírito. Então um anda de cada lado. E só que quando você alimenta um leão, você não consegue alimentar os dois, porque o mundo e o mundo espiritual eles não se relacionam. Então, quando você alimenta um leão, você enfraquece o outro, porque os dois leões precisam ser alimentados. Quanto mais você alimenta o leão do espírito, mais forte ele fica e ele vence o leão do mundo. Se você alimenta o leão do mundo, o leão do espírito se enfraquece dentro de você. O leão do mundo vence o leão do espírito. Não. Amém, glória a Deus. Amém. E Muito essa, legal. essa, essa fala, ela tá muito clara aqui quando fala dessa questão das obras da carne e as obras do espírito, né? O fruto do espírito. O interessante é que a obra de Jesus ela foi para todos, mas como que tem muita gente que escolhe ainda viver a condenação, né? Prefere viver a escravidão, mesmo sem ter a dívida, que é exatamente o que acontece, né? E aí acaba escolhendo as obras da carne e vivenciando com intensidade essas obras da carne e vivendo, carregando esse fardo, quando na verdade somos chamados para viver os frutos do Espírito e caminhar com leveza, né? Sabendo que o Senhor nos dá graça, que o Senhor nos capacita, que nós temos um Espírito que intercede por nós, que nos capacita a viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e que nós, se pecarmos, temos um advogado que intercede por nós, né? Verdade. O segredo de tudo isso, né, na verdade, é se apossar dessa graça imerecida, mas já dada, né, já entregue, já disposta a todos nós. Então é o se apossar dessas coisas e caminhar com essa palavra, caminhar nessa direção, para que a gente possa viver, né? Assim como Paulo diz, que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, é caminhando, seguindo em frente para a obra que nos foi proposta, que nos foi dada, com naturalidade, com tranquilidade, né? E repartindo uns com os outros. E na medida que a gente vai repartindo uns com os outros, a gente vai se alegrando uns com os outros, e não provocando, né? Ou zombando, ou criando algum tipo de confusão. Mas vivendo em novidade de vida e compartilhando essas grandiosidades que Deus tem feito com cada um de nós. Amém.
Amém? Gabriel, quer falar alguma coisa? Tipo, uma coisa também que eu acho bem legal disso é a parte que, tipo, que quando a gente entende que a gente é livre, a gente já foi liberto já pelo Senhor, te torna um caminhar mais leve. É algo, tipo, bem melhor pra gente, que a gente vai entender que a gente é pecador, que a gente erra, mas a gente entende também que tem alguém que é muito maior, que é o Espírito, que nos ajuda a sempre para nos ajuda a lutar para alcançar, entendeu? Que é tipo o nosso pilar. Aí tipo é algo que você fica que às vezes as pessoas tipo acabam não entendendo que a gente é livre e acaba por isso vivendo na escravidão ainda, seguindo as coisas lá. Mas quando a gente entende isso, a gente, tipo, dá tipo, uau! Aí você fica, caramba, que legal. Tipo, se torna algo bem mais legal, entendeu? Só isso. E aí automaticamente essa liberdade que nós recebemos, né, isso que realmente nos liberta, é o que nos faz viver essa vida em Cristo, é o que nos faz abrir mão das coisas. É justamente essa liberdade, quando a gente entende esse negócio, né? E a gente busca verdadeiramente. A gente sabe que a gente não é capaz, mas a gente luta todos os dias, né? Por amor. A gente luta todos os dias por amor. A gente abre mão todos os dias por amor, né? E é legal que isso é uma coisa tão simples, né? Que isso aí vem da mais pura simplicidade, né? Uma coisa muito simples, mas é uma coisa simples para aqueles que aceitam de coração e aqueles que recebem de coração porque tem a revelação. Quem está de fora desse negócio enxerga isso, a nossa vida, como uma prisão muito grande e não imagina que isso é uma liberdade, na verdade, né? E enxerga justamente ao contrário. E esse é o grande segredo, né, das coisas do Senhor, porque o reino do Senhor vem através da simplicidade das coisas. Ele usa as coisas simples para confundir as sábias. Ele colocou um letrado para levar os ensinamentos aos gentios e colocou um gentio humilde para levar para os letrados. Nossa, não é muito louco esse negócio? Né? E muito apaixonante, né? Assim é o reino de Deus. Ele está nas coisas simples. É na simplicidade. Amém. Essa é a essência de viver essas coisas com amor também, né? De uns para com os outros. Eu acho interessante ali no versículo 14 e 15, né? Que ele fala que nós devemos amar uns aos outros, né? Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê, né? Aí vem o versículo 15. O ser humano ele é tendencioso a cometer canibalismo, não na prática em si, mas em suas atitudes relacionadas ao outro, né? Que é de julgar, de condenar, de sentenciar, de afastar, de oprimir, de perseguir, de apontar, né? Nós naturalmente temos uma habilidade muito grande para isso, né? Se não tiver muita graça de Deus e muito cuidado, eu olho para o outro e já tenho a primeira iniciativa é julgar, né? Eu estou aqui esperando o Marcos chegar. Se o Marcos atrasou, olha, dificilmente eu vou pensar que existe algo plausível e justo para justificar esse atraso. Assim somos nós. Naturalmente, a primeira coisa que passa na cabeça é qualquer coisa menos algo de bom, né? Então, quando fazemos isso, cometemos canibalismo, né? Porque nós estamos matando o outro pela nossa própria sobrevivência, para que a gente possa se sobressair, né? Então, o nosso grande desafio, né, é não cometer canibalismo nas nossas atitudes, Amém. mas ter uma atitude de amor, um coração
aberto, um coração dado, um coração despojado, um coração completamente rendido, Amém. né, da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. A Dani chegou bem na hora de compartilhar a parte dela do Gálatas 5. Eu vim só participar, mas eu tô mais perdido do que cachorro quando cai de mudança. Eu vou ficar só quieta aqui com vocês, viu? Não, Dani, nós lemos o capítulo 5 de Gálatas, e aí nós estávamos compartilhando aqui, né? E Marcos compartilhou, eu compartilhei, o Gabriel compartilhou, a Mônica também. Agora você chegou, é a sua vez. E a Renata faltou. Eu não tô nem com Bíblia. Eu cheguei do meu banho e vim olhar pra cara de vocês só pra dar um abraço. Nem a Bíblia eu tô. É nada, minha irmã. Esse pastor tá de rede aí agora, é, menino? Ixi, agora tá bom demais. O pastor e a pastora na rede, meu Jesus. Eita, já pensou? Ô, moça, isso tá sendo gravado, viu? Você vinha falando esse negócio. Fala, meu Jesus. Perdão, vou ficar quieta. Mas amém. Renata quer falar alguma coisa? Então, quero sim. Esses dias, estes últimos dias, né, e ainda mais vendo que o dia se aproxima, né? A gente não sabe quando, mas a gente sabe que a cada dia, o dia que Cristo vem buscar a igreja se aproxima, né? Cada dia que passa, fica mais próximo. E o inimigo, ele vem nos atentar cada vez com mais força, né? Interessa a ele que a gente desanime. Interessa a ele que a gente creia nele, no inimigo, e deixe de crer em Deus. Ele vai minando a nossa esperança e ele vai nos acusando, né? E a gente perde o foco com muita facilidade. Então, a gente precisa, assim, sempre ter esse tempo de ajustar o foco. Sempre é tempo de ajustar o foco. Porque facilmente a gente sai dele. Facilmente a gente se envolve com aquilo que é desse mundo. E aí ele começa a nos acusar. Então, ele mesmo nos distrai e ele mesmo nos acusa e vira aquela rede de intriga na nossa mente, né? Porém, se a gente conhecer a palavra, se a gente crer na palavra, se a gente se apropriar da palavra, a gente não cai nela, nessa armadilha do inimigo, né? Então, por exemplo, lá em Hebreus 4, do 14 ao 16. Então, quando essa acusação vir, a gente deve discernir. O nosso acusador é o inimigo, não tem outro. O Espírito Santo não vem para nos acusar. Isso não é característica do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem com outros propósitos. Auxiliador, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Aquele que é a marca de Deus em nós, marca de propriedade de Deus em nós. Ele vem com coisas que nos edificam, que nos levam a Deus e não para longe dele. Então, lá em Hebreus 4, 14, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino,
onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Essa questão da misericórdia que o Espírito de Deus tem para conosco todo o tempo é a falta dela para com o próximo que nos leva a julgar o outro. Então, quando a gente não tem misericórdia, quando está nos faltando misericórdia, a gente julga o outro. E aí a gente precisa ajustar o foco. Discernir o que julgou, volta, ajusta o foco. Já pede para o Espírito naquela hora mesmo a misericórdia, o olhar de Deus para com o outro. E isso é o tempo inteiro. Então, quando Jesus lá em João, se eu não me engano, é João 14, que ele fala da videira. Quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. E sem ele, nós nada podemos fazer. Então, quando a gente sai do espírito, dá aquela puladinha para pula ser que vai para o lado da carne, automaticamente vem essas obras da carne, elas pulam, elas gritam, elas saltam. E a gente tem que voltar. E é o dia inteiro a gente pulando cerca de volta. Mas é uma luta que ninguém vai poder lutar por nós. E que já está ganha. Já está ganha. Porque o Espírito é conosco. O Espírito tem essa misericórdia pela nossa vida que muitas vezes a gente não tem pela do outro. Então, já que ele é a fonte dessa misericórdia, a gente precisa se voltar para ele. E cada dia mais a gente precisa se voltar para ele. Os dias vão de mal a pior, eles não vão melhorando. Nós vamos sendo mais tentados a cada dia. E quanto mais o dia se aproximar, o inimigo vem investir com mais força sobre a nossa vida. E quem tiver tomado posse da armadura do cristão, esse vai perseverar até o fim. Esse não vai ter que sair para comprar óleo na hora que anunciarem que o noivo chegou. Porque ele já está. Ele está preparado. Ele está cheio do óleo, cheio do Espírito, marcado como propriedade de Deus. Então, a cada dia, a gente precisa se revestir mais e mais com essa armadura do cristão, lembrar daquele que é o autor e consumador da nossa fé, que nos compreende as nossas fraquezas e tem misericórdia sem fim por nós, para que a gente se volte para o próximo com essa misericórdia, para que a gente busque nessa fonte inesgotável aquilo que a gente precisa para viver Jesus. É isso. Amém. E só complementando, queridos, né, isso que a Renata falou, né, não bem complementando, mas para dar um pouquinho mais dessa direção, as coisas no mundo, a tendência das coisas do mundo é piorar, não é melhorar, né? Então, automaticamente para nós, o que significa? Se for traduzir isso para nós, se a tendência das coisas do mundo é piorar, automaticamente, se nós olharmos para a nossa vida em Cristo, significa que nós vamos ter de abrir mais mão das coisas. Cada vez mais, porque muitas coisas vão parecer
normais, muitas coisas absurdas vão aparecer e cada vez mais loucura, e nós vamos ter que abrir mão cada vez mais de tudo isso, sair fora de tudo isso. Nós seremos os estranhos, nós seremos os malucos, e é assim. E nós vamos ter que abrir, nós cada vez mais, né, quanto mais o tempo passar, mais a gente vai ter que ficar fora dele, do mundo, por uma razão simples. Se ele é a videira e nós somos os ramos, agricultor é o pai. O pai ele só consegue cuidar da videira e só vai existir vida no ramo que tiver na videira. Não tem como. O resto não vai rolar. E esse é o ponto para nós. Quanto mais avançar, mais mão a gente tem que abrir. Por quê? Por que nós seremos pressionados? Assim como a Renata disse, o inimigo já está condenado. Ele quer que a gente seja condenado também. Simples assim, cara. Ele quer companhia lá onde ele vai estar. Eu não quero fazer companhia para ele, não. Então, o objetivo é isso aí, né? Nós temos que abrir mão mesmo. Temos que sair fora disso e o inimigo vai nos pressionar até o fim. Isso é normal. Amém. É uma forma de atingir o próprio Senhor, né? É fazer com que a sua criação se perca. Uma coisa que a gente estava falando ainda hoje, né? E você chegou a comentar, Rogério. Isso aqui, né? Essa salvação, isso aqui é para todos. O Senhor preparou isso para todos, né? E imagina quão grande é a tristeza do Senhor quando ele vê os filhos não escolhendo por esse caminho, né? Quais são algumas palavras que trazem isso para nós? Né? Estava comentando hoje isso com ela. A alegria do pai quando o filho pródigo volta. Por quê? Porque foi o filho que estava perdido e achou o caminho de volta. Amém. Quando foi encontrada a ovelha perdida. São vários exemplos para nós que mostram isso. Existe festa no céu quando um filho é convertido e batizado. Quando um é convertido e batizado, é festa. Amém. Né? Então, isso é para todos. Mas ele deu o livre-arbítrio para cada. Acho que caiu a internet Cadê? O Gabriel está se movendo. do Marcos. Acho que caiu, né? O dele. Dani e Gabriel, vocês estão online aí? Deve ter dado uma variação aí na internet do Marcos e da Renata. Eu ouvi direitinho, tudo. Mas tremendo isso que a Renata trouxe, assim, né? Uhum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque é algo profundo, é algo intenso, é algo forte, mas é a mais profunda realidade, né? Nós somos provados nestas coisas, né? Para que a gente possa ser aprovado por Cristo. Voltei. Voltou. Eu não sei exatamente onde eu parei. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então tá, o que eu estava... falando que isso tira o piso. o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Que para o Senhor o importante são todos os filhos dele, assim como o Rogério comentou um pouco antes. E ele dá diversos exemplos para nós na Bíblia, como o do filho pródigo, a ovelha perdida. Isso mostra que é para todos, né? Mas o livre-arbítrio do Senhor é uma lição para nós também. E é uma lição que nos tira o peso. Porque se ele deu o direito de cada filho escolher o caminho, isso automaticamente nos tira o direito de julgar. Então nós não devemos julgar. E nós não devemos querer fazer o trabalho do Espírito Santo com a força do nosso próprio braço. Ele nos chamou para ser luz. Ser luz é viver os ensinamentos do Senhor aonde nós formos, aonde nós caminharmos. Que é para as pessoas poderem ver Ele através de nós. Ver.
Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai enxergar, se ela vai seguir, se ela não vai seguir, é outra coisa. Se ela quiser seguir, nós estamos lá junto, para caminhar juntos, para ensinar, para ajudar, para dividir, para receber. Porque o Espírito Santo que vive em um, vive no outro também. E é aí que existe o crescimento. Mas se ela não quiser, isso não nos dá o direito de julgar. Vamos amar mesmo assim. Nós não temos que amar o pecado, nós temos que amar as pessoas. E nós temos que fazer o bem, não importa a quem. Nós temos que fazer o bem aonde nós estivermos. Nós temos que viver segundo o que Jesus ensinou, aonde nós estivermos. Esse é o nosso dever, não apontar o dedo. Se é esse que faz isso, esse que faz aquele que tem essa atitude, aquele que tem a outra, não, essa não. Esse não é o nosso dever. Assim Cristo não é visto. E cada vez que uma pessoa dessa enxerga o Senhor, aí sim, é aí que está a mágica do negócio. Porque aí quem toca o coração não somos nós, porque o nosso braço é muito fraquinho. É o de cima, aí ele toca direto no coração. Aí parece que a visão faz assim, ó. Porque só ele que tem o poder de fazer. Aleluia! E dessa forma nós saímos desse canibalismo. Saímos desse canibalismo, exatamente. E essa que é a leveza do negócio. Glória a Deus. Que a gente dá espaço para que o amor possa fluir, possa abundar e possa reinar em nosso meio. E aí a glória de Deus é manifesta através do amor. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Dani, quer acrescentar alguma coisa? É isso. Amém. Gabriel, quer acrescentar alguma coisa? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Louvado seja Deus por todas essas contribuições que somaram a nossa vida, né? Vai ficar gravado aí no YouTube, depois eu vou compartilhar o link com todos, também para que os irmãos que não puderam participar hoje possam assistir. Mas com quanta riqueza, né? Quanta riqueza em apenas um capítulo de um livro, de tudo isso que o Senhor nos deixou aí na palavra de Deus, para que possa nos instruir, nos aconselhar, nos direcionar e nos conduzir nessa caminhada. Amém. Louvado seja Deus.